Bom dia, com muita honra que eu recebo você, a sua família nesta manhã aqui no Devocional Intimidade. Nós iniciamos mais um séries Devocional Intimidade e quem vai ministrar esta manhã já está aqui comigo, o pastor Juscelio de Souza. Bom dia, pastor. Bom dia, Mônica. Bom dia a todos que acompanham o Devocional Intimidade. É um prazer estar aqui para tratar desse assunto tão relevante para os dias que vivemos. Amém, pastor. Eu agradeço realmente a Deus por poder ter dado essa oportunidade de ter o senhor aqui, né? Que hoje é o pastor do Ministério da Família, da área de família, do Ministério Mevan, e realmente tem muita autoridade e propriedade para ministrar conosco. Já é um tema que eu queria há muito tempo abordar e trazer aqui, e eu fico muito feliz da gente ter conseguido aí casar as nossas agendas, que o pastor está aqui com a gente, né? Está ministrando nessa manhã. É bom, Deus levanta cada pessoa para construir uma parte desse grande prédio que Ele está fazendo, que é a família de Deus, e coube a nós dar uma resposta no sentido de construir as bases da família e manter essa célula viva, que é a célula tronco da nossa sociedade. Que é a família, né, que é pastor? A família. Glória a Deus. Então, o tema que nós vamos abordar juntos aqui, junto com o pastor Juscelio, até sexta-feira, é a sexualidade da família, como nós já vimos aqui na abertura do bloco. A gente vai falar sobre vários assuntos. De repente, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode enviar lá pelo nosso Facebook, lá pela página, do Devocional Intimidade, e a gente, com todo carinho, vai procurar estar respondendo para você aqui. Mas a gente vai ter um texto base, né, pastor, que nós vamos ministrar até sexta-feira, que o pastor vai estar ministrando para nós. E eu gostaria de ler esse texto, que é Isaías 58, versículo 12, que diz assim, ó: Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. E a primeira palavra, então, que nós vamos ministrar esta semana, nesta terça-feira, é reconhecendo os muros caídos. Então, reconhecer os muros caídos, pastor, está falando de valores, está falando de princípios, né? Que ao longo do tempo vem se abandonando e é um resgate, mas a gente precisa reconhecer esses valores perdidos, esses muros que estão caídos, né, pastor? Muros sempre fala de proteção. Muros fala de proteção. E a Bíblia fala que Deus levantará uma geração que vai vir num tempo onde os muros, as veredas antigas, um caminho de uma sociedade trilhava, seu conjunto de valores, seu conjunto de valores morais, estariam destruídos, detonados, e os muros de proteção que conduz à vida moral de uma sociedade estariam detonados, e Deus levantaria uma geração para que a terra pudesse ser habitável. A Bíblia mostra que houve um tempo de 2 gerações, por exemplo, que não pôde ser mais habitável a terra. A geração de Noé, a Bíblia diz que não pôde mais ser habitável. Deus teve que trazer um juízo e começar de novo. Uma outra geração, chamada a geração de Sodoma e Gomorra, que Deus fala que não foi mais possível que a terra fosse habitável. As pessoas viviam se degradando, a corrupção moral do ser humano chegou a um ponto que eles não tinham mais como viver. Deus teve que trazer um juízo e recomeçar algo. E é interessante porque Jesus ele faz um relato em Lucas 17, que na volta dele, a vinda de Jesus viria num tempo de Sodoma e Gomorra e nos dias de Noé. E a tônica da vida de Sodoma e Gomorra era a degradação da moralidade sexual. Quando você vê sobre Sodoma e Gomorra, você vê a destruição moral, a prostituição em todos os níveis, corrompendo todo o senso moral de uma sociedade. E os dias de Noé, Jesus fala, seriam dias de que pessoas compravam e vendiam, um capitalismo de forma terrível, que é o que nós vivemos, e também casavam-se e davam-se casamento, ou seja, o valor do casamento teria sido banalizado. Nós vivemos dias muito parecidos com esse. E eu vejo até assim, quero pegar um gancho nisso que o pastor está falando, é uma liberdade, né? Se apregou uma liberdade nessa questão. Você vai perdendo os princípios e valores e às vezes dá nome disso de liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de conceitos, quando no fundo disso tudo, os valores perdidos vão destruindo uma vida saudável, vão destruindo uma vida equilibrada
que é a vida dentro da verdade dos padrões que Deus estabelece, né, para cada um de nós. Eu vejo como o livre direito de viver escravo. Exatamente. O livre direito de viver preso. Na geração dos anos 70, a geração do paz e amor, quando levantaram a ideia de paz e amor, vamos viver bem segundo as nossas vontades, fumamos um cigarrinho de maconha, ficamos muito bem, ficamos tranquilos. E hoje nós vemos a escravidão do mundo da droga. Ninguém é de ninguém. Exatamente. Né? Sou livre para viver a minha vida sexual do jeito que eu quero, como eu quero, a hora que eu quero. E as pessoas são escravos do mundo da pornografia. Podemos até falar depois sobre isso. Que queima neurônios. Um viciado em pornografia, Mônica, se você tiver condições de fazer uma leitura do cérebro dele, ele queima mais neurônios que um viciado em drogas. Nós fizemos numa palestra que um médico mostrou vários cérebros detonados por drogas. E mostrava, isso aqui foi heroína, isso aqui foi cocaína, isso aqui foi crack, enfim. E tinha um cérebro que ele estava bem detonado, escuro, preto. E ele perguntou, que droga é essa daqui? E as pessoas tentaram acertar aqui e lá. Isso aqui é um cérebro viciado em pornografia. Então, na verdade, é o livre direito de viver escravo. E é um cativeiro tão forte na vida da pessoa, por isso que hoje tem se debatido tanto e tem se falado, porque as pessoas, elas parecem que estão amortecidas nessa liberdade escrava. Elas estão amortecidas e o Senhor, Ele está sacudindo, porque, como o pastor disse, quando a palavra de Deus fala bem clara que seria como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Noé. E naquele tempo, o que o Senhor teve que fazer? Ele teve que simplesmente dizimar tudo que existia. Para que fosse recomeçar. Arca. Mas deixou uma arca, exatamente. Arca de um camarada maluco, com a ideia lá de fora de um camarada fanático, uma pessoa surreal, alguém fora da realidade. Mas quando veio o inesperado, estava ele ali. Ele e sua família dentro da arca, a salvo. E hoje, depois o apóstolo Pedro vai fazer uma alusão que o batismo nos coloca nesse lugar, em Cristo Jesus, a arca. Que Deus nos guarda em Cristo. Nós podemos colocar nossa família nesse lugar. Essa liberdade é a liberdade de ser escravo, nada mais que isso. Nós podemos até destrinchar melhor isso. E até quando a gente fala aqui de reconhecer, a gente está falando das causas, é importante que nós consigamos reconhecer os valores que se perderam, ou seja, os muros, aonde estão esses muros caídos, quais são, e dar nome a cada um deles. A partir desse princípio, nós começamos então essa restauração de entender a sexualidade da família segundo Deus, certo, pastor? E a maneira de a gente recuperar, restaurar os muros caídos, é a gente conhecer o manual do Criador. É a Bíblia que vai nos dar isso. A Bíblia vai nos dar isso. Se você parar para pensar, eu tenho 44 anos, Mônica, e quando eu era garoto, nós tínhamos muros dentro da sociedade, balizadores que norteavam uma conduta moral de uma sociedade. Eu sou de um tempo que eu encontrava os meus pais, os meus tios, eram bênção pai, bênção mãe, bênção tio, bênção tia. Coisas muito simples, entendeu? Mas que vão se avolumando, porque é um conceito aqui, outro conceito ali, né? Isso, Mônica, estava intrínseco nesse comportamento da sociedade, ao reconhecimento de uma autoridade. Então, você olhava para o adulto como uma autoridade. Você tinha uma noção de autoridade, o teu limite. Hoje isso foi roubado, foi um valor que foi roubado, foi um balizador que foi tirado. As crianças vêm hoje, por exemplo, hoje você entra com o carro na estrada, você vê 3, 4 garotos de bicicleta no meio da estrada, você tem que parar o carro e esperar eles decidir se eles vão sair da frente ou não para você passar. Por quê? Porque são filhos de pais que foram filhos de pais muito rigorosos e que agora, tentando fazer o inverso, tornaram-se muito permissivos. E no excesso das coisas, filhos de pais rigorosos deram melhores cidadãos do que filhos de pais permissivos. E a gente vê que nós, porque eu também estou bem pertinho aí, né? Estou quase com 40 anos, e a gente começa a reconhecer, e é um desafio nós conseguimos trabalhar com os nossos filhos, né? Nesse tempo, e realmente trazer, não perder, manter
a simplicidade desses valores, desses princípios que trazem esse equilíbrio para a família, né? E fazer eles crescerem com isso dentro dessa geração que, digamos, está corrompida, mas Deus tem gritado e tem clamado através dos seus remanescentes, trazendo essa restauração. E é possível, é tranquilo isso, e é muito saudável. Uma criança que cresce dentro de um lar saudável, ela não tem problema de viver nesse mundo hostil, e embora cheio de tentador, mas é hostil. E ela não tem problema de viver. Uma criança que nasce num lar e cresce num lar com seu pai, sua mãe, que constrói um ambiente saudável, porque nos moldes de Deus, Mônica, tem um jardim de Deus. Deus, antes de criar Adão e Eva, Ele criou um jardim. Ele gerou um ambiente para esse casal viver. E hoje as pessoas, eles se unem sem ter um ambiente para viver. Os filhos nascem dentro de um ambiente muito hostil. E lógico que, não tendo saúde emocional dentro de casa, eles vão se apegar a alguma tribo fora de casa que eles se identifiquem. Isso faz com que eles tenham algum tipo de valor. E eles respondem a essa tribo para ganhar uma identidade, porque como o pai e a mãe não dão uma identidade para eles, ele vai procurar, ele vai buscar então, uma essa identidade em algum né? lugar. Então ele vai se vestir todo de preto, ele vai se encher de piercing, ele vai pintar o cabelo de vermelho, gritando: alguém me ama, alguém me vê, alguém me olha. E ele chama isso de liberdade, mas é um grito de dizendo: por favor, alguém me olha, alguém me note. Então, pastor, a gente vai segurar isso aqui e no próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais, entendendo que Deus está nos levando nesse tempo para resgatar e para entender que os princípios de Deus realmente vão nos levar a ter uma família saudável, uma família que entende, que vive os propósitos de Deus. Então fica aí com a frase do dia, só um minutinho, a gente já volta conversando um pouquinho mais sobre esse tema maravilhoso no Céus Devocional Intimidade dessa semana. É só um minutinho, a gente já volta.